Olá, nós estamos aqui com a doutora Rebeca Medina e hoje ela vai falar um pouco sobre direito condominial. Doutora, o que a gente pode falar sobre fachada dos prédios? A gente pode fazer essa mudança radical? Pode ser mudado a fachada do meu prédio? Pode, mas a gente tem alguns requisitos que a gente precisa seguir nessa mudança. Primeiro, precisa ser observado o que diz o manual técnico de um condomínio. O síndico ele vai ver o que foi estruturado para aquela comunidade condominial e vai trazer uma proposta ali de reforma respeitando um número específico de votantes, a depender do tipo de reforma que será feita. Mas sim, ele pode fazer uma estrutura, uma modificação em toda a estrutura, a depender de como ele faça. E a gente não pode deixar de falar sobre tinta, né? Doutora, a gente pode trocar o tipo de material que foi utilizado, a gente pode trocar a cor. Quanto existe um quórum para mudança da cor do prédio? Me fala sobre isso. A gente pode sim trocar a cor de uma fachada, lembrando que fachada não é só aquilo que a gente vê quando chega dentro de um prédio, a gente pode falar das fachadas internas também, e isso conta muito na hora de tomar uma decisão. E sim, o síndico ele precisa respeitar um quórum a depender do tipo de reforma e do tipo de troca que ele vai fazer. Por quê? Se for uma reforma ou uma troca por um material porque o outro ficou obsoleto dentro do mercado, ele vai seguir um procedimento um pouco mais simplificado, porque ele não tem como mais utilizar aquilo que está previsto dentro do manual técnico. Mas se não, se simplesmente for uma obra por embelezamento, eu quero fazer um retrofit, ou seja, eu quero modernizar aquele prédio, aí ele vai ter um quórum um pouco mais severo, que é de no mínimo 2/3 de todos os condôminos, ou seja, de todos os proprietários para aprovar aquele retrofit que será feito. Mas isso, se o meu prédio é vermelho, eu quero pintar de cinza porque o vermelho caiu de moda, eu quero pintar cinza. Nós podemos trocar de cor e aí com o síndico tem que ter essa votação. Pode ser feito isso? Pode ser feito desde que passa por uma votação em assembleia. Porque, como eu te falei, você está fazendo um retrofit, um embelezamento. Não gosto mais daquela cor. A comunidade, ela decide sobre essas coisas e ela pode decidir, desde que tenha um número mínimo de aprovados, né, que aprove essas mudanças. Pode ser feito, mas precisa passar por assembleia, neste caso que você citou. Nós agradecemos aqui a presença da doutora Rebeca Medina, especialista em direito condominial, e segue a gente para mais dicas, que tem mais quadros onde a doutora vai falar sobre assuntos muito importantes. Oferecimento: Tintas Carforte.